Estamos começando mais um programa Força de Deus. É uma alegria ter você aqui conosco. Já se prepare o seu coração para tudo o que Deus preparou para nós neste dia. Toda semana nós esperamos por este momento, onde dedicamos uma hora para meditar a palavra de Deus, para estudá-la, meditá-la, e tantas coisas nós vamos entendendo, conhecendo que antes não conhecíamos. E é incrível, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E eu tenho certeza que tem muita gente se apaixonando pela palavra de Deus, criando interesse pela palavra de Deus. Quantos de nós já não tinha mais interesse pela palavra? Agora comecei a ter. Obrigado, Jesus, por isto. Obrigado, Senhor, por esta graça. Eu quero acolher você que está conosco pela TV Século XXI, seja muito bem-vindo. Você que está conosco pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. Você que está no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Aliás, aproveito para dizer, não deixe de se inscrever nestes canais, principalmente no de Dom José, Instagram de Dom José Falcão. Você pode seguir tanto a mim quanto a Dom José em suas redes sociais. Isso é importante para você não perder nada, para você saber do que está acontecendo, tá bom? Você aqui, saiba que faz parte dessa família, que juntos estamos estudando a palavra de Deus. Nós não conseguimos saber o número de pessoas que acompanham este programa. Vemos às vezes por visualizações nos programas. Dom José tem programas que passam de 100 mil visualizações, tem programas que passam de 200 mil visualizações. Só num canal do YouTube, não temos noção da televisão, juntando os dois canais do YouTube, mais podcast do Spotify, ou seja, perdemos o controle das inúmeras pessoas que estão assistindo este programa. Tanto cristãos, talvez às vezes podemos ter um público de não cristãos, não sabemos. O importante é que a verdade está sendo dita através das Escrituras. Como assim você está dizendo que esta é a verdade? Sim, nós não temos dúvida de que esta é a verdade. Antes de qualquer coisa, quero receber Dom José Falcão para mais um programa sobre a Palavra de Deus. A paz de Cristo, Frei Gilson, uma alegria estar aqui. Obrigado. Está preparado, sim ou não? Está preparado, sim ou não? O programa da semana passada, quem não assistiu tem que assistir, porque sabe que a gente tratou? Paulo entregando uma determinada pessoa a Satanás. E nós entramos nesse assunto. Entramos nesse assunto porque estávamos falando dos evangelhos e eu citei para Dom José Falcão. Dom José Falcão, os apóstolos não tiveram medo de contar as suas fraquezas. Então, nos evangelhos, na palavra de Deus, há pecados, há situações que a gente fala, como é que eles tiveram coragem de colocar isso? E aí, Dom José Falcão trouxe um caso grave, um caso de imoralidade grave na Escritura, onde Paulo diz que um determinado homem está tendo relações sexuais com a sua madrasta. Isso é um caso muito sério. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, esse caso é narrado. E o programa passado falamos sobre isso. Dom José aproveitou para nos dar uma grande aula sobre o que é entregar a alma a Satanás, o porquê disso, e não vamos repetir esse assunto. Mas eu quero começar o programa assim, Dom José Falcão, dessa entrega a Satanás, que já entendemos que é a pessoa que se fechou tanto. Ela não quer a graça, ela não quer se emendar, ela não quer se corrigir e, portanto, ela precisa então ser entregue a Satanás. O senhor tem algo a mais ou podemos fechar esse assunto? No programa anterior, eu recordava a primeira entrega de Jesus a Satanás de um apóstolo, o diabo, na celebração da Eucaristia. João capítulo 13, entra no coração de Judas. E Jesus, no imenso respeito à decisão de Judas de abrir o seu coração ao diabo, diz essa frase: o que você tem a fazer, faça depressa.
Ou seja, não é isso que você quer? Faça depressa. Jesus aqui não está mandando Judas se retirar, nem está dizendo que o que Judas vai fazer é certo, não está aconselhando Judas a trair Jesus. Simplesmente está respeitando a decisão já tomada por Judas. É nesse sentido que a expressão de São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 1, por favor, procure Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, versículo 24. Deus os entregou aos desejos dos seus corações. Esse entregar significa, vocês estão desejando, vocês estão querendo, vocês já estão praticando, é isso que vocês querem, e eu não vou impedir, eu permito, é isso que vocês querem. O que você tem a fazer, faça depressa. Entendeu aqui o que é entregar? Sim. Muito bem. Leia o versículo 24, só o 24. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Esse entregar a Satanás enquanto estamos nesta vida tem uma finalidade de caridade. Esse homem, na verdade, foram duas entregas a Satanás. A primeira, aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5, entreguei esse homem a Satanás, o homem que estava fazendo sexo com a sua madrasta. A finalidade, para a mortificação do seu corpo e para que sua alma seja salva. Ou seja, uma medida para ajudar a pessoa a se converter. Portanto, é um ato de caridade. Na 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, Himeneu e Alexandre, eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ora, para que aprendam, então é uma medida corretiva, é uma medida educativa, portanto é um ato de caridade. Isso enquanto estamos a caminho. Então, a entrega a Satanás se compreende na Escritura, Jesus e o apóstolo Paulo, como medida que respeita a decisão da pessoa, e no caso da 1 aos Coríntios e 1 Timóteo, uma medida para corrigir a pessoa. Mas no dia do juízo final, nós vamos ter a grande entrega de Jesus a Satanás de todos os condenados. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Como é que se entrega a Satanás? Não no sentido popular, pejorativo, que se costuma interpretar ou entender ou explicar. Não foi isso que vocês quiseram. Porque eu tive fome e não me deste de comer, porque tive sede e não me deste de beber, porque estive nu e não me vestiste, eu era peregrino e não me visitaste, eu estava na prisão e não fostes ver-me. Versículo 41, a grande entrega de Jesus dos condenados a Satanás. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Pronto, essa é a grande entrega. Jesus não quer a condenação de ninguém. 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E João capítulo 3, versículo 16, tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se a pessoa se condenar, será a decisão dela. O porquê estará nela. E Jesus simplesmente vai entregá-la às paixões dela, que chegaram ao extremo, no derradeiro instante de sua vida, o extremo de um pecado mortal. Muito bom. Gente, para vocês entenderem, nós começamos o programa de hoje muito alinhado com o programa passado, tá? Então, Dom José é como se o programa anterior precisasse de mais um bloco para a gente concluir, e estamos concluindo neste. Lembrando que o caso era este aqui, vou ler de novo para você, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Um homem na comunidade de Paulo está tendo relações sexuais com a sua madrasta. Então, seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Veja, aqui fala de salvação, como o Senhor acabou de dizer. Deus não quer
a morte do pecador, mas quer que ele seja salvo. Eu ainda tenho uma pergunta para a gente fechar esse assunto. Duas. E eu vou esperar nós chegarmos ao próximo bloco, porque eu creio que é dúvida de muita gente, mas foi tão importante, né, falarmos sobre isso, tanto no programa passado e agora finalizando este bloco. Deus veio para nos salvar, mas tem pessoas que fecham tanto o coração que Deus precisa respeitar a decisão dessa pessoa. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Mas se não abrir, como é que Deus vai entrar num coração que não se abre? Quantas pessoas da sua família, amigos seus, não estão se abrindo a Jesus? Vamos fazer então um breve intervalo e nós já retornamos. Eu tenho uma pergunta muito especial para Dom José, que eu tenho certeza que vai completar tudo o que nós acabamos de conversar aqui. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Que alegria ter você aqui conosco. O programa de hoje está bom demais. Começamos o primeiro bloco, concluindo o que falamos no programa passado sobre a entrega de São Paulo, de uma pessoa a Satanás. Vimos isso em Timóteo e vimos isso em Judas, aonde na primeira Santa Missa da história, o próprio Jesus entregou Judas a Satanás porque Judas se fechou à graça de Deus. Dom José, essa é uma pergunta que eu gostaria de concluir porque eu já vi que é dúvida de muita gente. A traição de Judas, ela é anunciada muito antes por Jesus. Jesus anunciava isso já, que alguém iria traí-lo. E na Santa Ceia, de forma muito próxima ali da traição. E algumas pessoas têm essa dúvida. Se Judas já foi anunciado que ele traria, meio que parece que está tudo determinado. Ele precisa trair, e alguns chegam a pensar assim, então era da vontade de Deus, porque tinha que ter um traidor, e Judas foi escolhido para ser o traidor. Então assim, se estava tudo anunciado por Jesus, então a decisão de Judas estava determinada por Deus? Deus queria isto? Deus queria essa traição, porque se não tiver... Sabe, acho que o senhor já entendeu o que eu quero dizer. Muitos então atribuem a traição de Judas como a vontade de Deus, uma determinação de Deus. Estava determinado. Se estava determinado, tem que acontecer. Judas só estava cumprindo o processo já determinado por Deus. Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Não existe determinismo na Bíblia. Não existe predestinação ao inferno na Bíblia. O que existe é predestinação para o céu. Portanto, Deus, que é eterno, conhece todas as realidades antes que elas venham à existência, por um único ato, o ato eterno de Deus, que na sua ciência infinita conhece tudo, passado, presente e futuro, das criaturas antes que elas venham à existência. Ao criar, Deus Todo-Poderoso só tem uma finalidade. Por amor, Ele cria, para que as criaturas possam conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e participar da sua vida. Portanto, para nós católicos, só existe predestinação para o céu. Ou seja, desde toda a eternidade, Deus nos destinou apenas para o céu. Inclusive Judas Iscariotes, qualquer um. Leia, por favor, a doutrina da predestinação. Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. O que nos interessa está no versículo 5.
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Aqui já temos a resposta dada a quem acha que existe predestinação para o inferno. Para nós é heresia, é até blasfêmia, nós católicos. Mas tem mais. E agora o que nos interessa está no versículo 5. Avante. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele no bem-amado. Predestinou-nos para sermos adotados como filhos. Essa é a única razão da predestinação. Obviamente que aquele que nos predestinou desde toda a eternidade já sabe aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Se ele já sabe daqueles que vão para o inferno, sabe, porém, predestinando-os desde toda a eternidade para o céu. Pois uma coisa é saber quem vai para o inferno. Outra coisa é predestinar todo mundo para o céu. Aquele que predestina todo mundo para o céu, já sabe de antemão quem vai para o inferno. Se vai para o inferno é por decisão sua, não por predestinação de Deus, porque a predestinação de Deus é para todo mundo ir somente para o céu. Tá claro? Avante. Agora vem a segunda pergunta. Se Deus já sabe e não predestinou ninguém para o inferno, nem o diabo, nem seus anjos, nem quem está ou irá para o inferno. Se ele já sabe, se ele já sabia desde toda a eternidade quem vai para o inferno ou quem já foi para o inferno, por que criar essas pessoas? O amor que predestina. Predestina amando e ama ajudando. E ajuda concedendo todas as graças para que você corresponda à predestinação, que é o desejo de Deus desde toda a eternidade que você se salve. Mas a salvação precisa do seu consentimento. A decisão é sua. A ajuda para ser santo é minha, de Deus Todo-Poderoso. Se você não quiser a ajuda, a condenação é sua. Mas saiba que você foi predestinado para o céu, não para ir para o inferno. E se você for, será por decisão sua, não por predestinação minha. É claro que Jesus não disse com esse jeito alagoano, mas esse jeito alagoano explicou mais ou menos a questão. Ou não? Sim, sim, sim. É que dá um nó na cabeça de muita gente, dá um nó. Eu estava numa casa de uma família há pouco tempo e um menino de 13 anos, ele me perguntava isso. Ele dizia, mas se Deus sabe de tudo, então ele já sabe quem vai para o céu, ele já sabe quem vai para o inferno. Sabe. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ele me dizia, o que eu estou fazendo aqui? Qualquer ato meu não tem valor nenhum, ele dizia assim. Aí já é uma coisa diferente. Claro, na cabecinha dele, ele precisava de umas noções bem claras. Se o que é que eu estou fazendo aqui? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo. E mais, minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus. O que é que eu estou fazendo aqui? Um cristão responde assim. Eu estou aqui porque fui criado por Deus, porque o sentido da minha vida é Cristo, porque a razão da minha existência é o meu Senhor, porque Ele me criou para o céu, porque Ele me predestinou para o céu. Sei que existe o inferno, para onde irão aqueles que livremente se jogarão lá. Mas quem se jogar lá ou já se jogou lá, não é porque foi criado para ser condenado, foi predestinado para ir para o céu, não sem o seu consentimento. Porque a predestinação não prescinde do poder de decisão da criatura predestinada. Não, fantástico. Maravilhoso. Gente, que assunto maravilhoso. Eu já estou aqui abrindo a Bíblia, Dom José Falcão, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Porque o que o Senhor está dizendo é o seguinte, Ele nos predestinou para o céu. São Paulo aos E aí algumas pessoas entram nesse parafuso, mas
Ele saber que algumas pessoas vão para o inferno é porque ele já sabe a sua decisão, ele já sabe as suas escolhas. Não é Deus. Ele saber não significa que ele está causando aquilo. Quando o Dom José Falcão diz, ele sabe, mas não significa que ele causou. Você causou. É isso que Dom José está falando. Você causou a sua perdição. Foi o demônio que causou a perdição dele. Somos nós que causamos a nossa condenação. E olha que bonito, enquanto o Dom José fala, então quer dizer que Deus gostei disso, a única predestinação que existe é para o céu. Então Deus me predestinou. Frei Gilson, você foi predestinado para o céu. Então quer dizer que eu fui predestinado para um lugar, aí está aqui, Apocalipse 21:4, enxugará toda lágrima de seus olhos, já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Um lugar de felicidade, um lugar desse, ele me predestinou para cá. Agora, só não vou para cá se eu não quiser. É isso, né, Dom José? Todos os que estão no inferno foram predestinados para o céu. Se estão no inferno, não é porque Deus os predestinou para lá, foi porque eles decidiram ir para lá. Não corresponderam à predestinação eterna de Deus, que os criou à sua imagem e semelhança, destinando-os para o céu. Os anjos maus foram destinados por Deus, predestinados eternamente para o céu. Alguns, aliás, uma grande quantidade, não dá para dizer em comparação com os anjos condenados, se os anjos bem-aventurados são maioria ou minoria, não tenho condições de dizer, mas os anjos que optaram em favor de Deus e entraram na felicidade sem fim e participaram da visão beatífica, não podendo jamais pecar a partir de então, eles corresponderam a essa predestinação. Satanás e os seus anjos, seus subordinados, também foram predestinados a ser santos. Só que eles, por um mistério que nós desconhecemos, optaram contra Deus, se rebelaram contra Deus. Portanto, Satanás, predestinado a ser santo, não predestinado a ser condenado. Deus não é o autor do inferno. Jeremias, capítulo 31, versículo 3, eu te amo com eterno amor. Aqui está o sentido da predestinação, amor eterno. Está terminando. Mas está bom demais escutar o Senhor. Ficou tão forte essa palavra. Satanás foi predestinado a ser santo. É muito forte essa palavra. Muito obrigado. Estamos ainda no segundo bloco. E olha, nós vamos ter que continuar nosso assunto, porque senão nós não vamos avançar. Então eu prometo que no próximo bloco nós vamos dar sequência ao assunto dos evangelhos, tá certo? Então um rápido intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Que bom que você está aqui conosco, querendo aprender da Palavra de Deus. Seja bem-vindo. Vamos continuar o nosso programa. Você sabe que no último programa e nesses 2 últimos blocos que fizemos, nós adentramos em trechos da Escritura e é tão bom, né? Nosso programa tem essa liberdade, não ficamos presos a um cronograma, como eu já falei. Nós temos essa liberdade de poder perguntar e eu sempre disse a você e sempre digo a Dom José Falcão, eu quero ser aqui a sua voz. Então, tem horas que Dom José Falcão está falando determinadas coisas, muitas vezes na cabeça dele é claro, mas na nossa nem sempre. Então, é preciso que nós perguntemos e falar, Dom José, isso não está claro, Dom José, temos essa dúvida, Dom José, estamos ouvindo isso no YouTube, no podcast não sei na onde, e é tão importante a gente ouvir um esclarecimento. Eu preciso seguir agora o que nós nos propomos a fazer, que é o quê? Lembrando que nós estamos fazendo a introdução aos evangelhos, porque nós queremos tratar das parábolas. E estamos fazendo essa introdução aos evangelhos dentro dos padres da igreja. E falamos aqui de tantos padres da igreja. Há pouco, nos últimos programas, nós falávamos sobre São João Crisóstomo. Antes de Agostinho, Ambrósio, São João Crisóstomo. E agora, um que eu prometi falar com vocês é São
Gregório Magno, que, Dom José, o próprio nome tem esse Magno, parece que foi um grande já, no próprio nome ele carrega isso. Ele foi chamado grande pelo seu majestoso pontificado, pelo seu grande pastoreio e também pela grandiloquência de suas homilias, dos seus escritos, um dos doutores da Igreja. Não foi o primeiro Papa a ser chamado de Magno, porque tem antes o São Leão Magno. São Leão Magno e depois São Gregório Magno. São Leão um pouco antes, me parece que século IV, aqui já estamos no século VI. Por isso ele foi chamado de Magno. Nasceu no ano 540, morreu no ano 604. Uma época muito difícil para a Igreja. Roma já havia deixado de existir como capital do Império Romano do Ocidente. Então é uma época, digamos assim, de muita provação para a Igreja. Malgrado isso, ele foi uma luz nesse período difícil para a Igreja no Ocidente. Muito bom. E a pergunta, Dom José Falcão, é se ele, São Gregório Magno, ele deu alguma contribuição nessa questão dos evangelhos, dos 4 evangelhos, se ele chegou a tecer. E foi muito comum nos outros usar os 4 animais para falarem dos 4 evangelhos, como uma alegoria. Então ele também chegou a falar algo sobre isso? Chegou. Não trouxe nenhuma novidade, porque já estamos quase 600 anos depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, um lastro de tempo que comporta vários autores que se debruçaram sobre as imagens de Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4, que fala das 4 figuras, homem, leão, touro e águia. A começar no Ocidente por Santo Irineu, bispo de Lyon. Antes dele, ninguém tinha feito essa interpretação. Depois dele, vários no Ocidente seguiram essa linha. O primeiro depois dele foi São Jerônimo. E aí, padres gregos também tiveram uma visão um pouco diferente de associar cada evangelista a um desses animais. E já temos Santo Agostinho e tantos outros, temos Tertuliano, temos São Cirilo de Jerusalém, temos Orígenes, etc. Então, aqui nós já temos, digamos assim, uma igreja que já tem uma consciência indiscutível, inquestionável, intangível, a respeito do número dos evangelhos. São 4 e ponto final, foi a igreja quem discerniu, foi a igreja quem decidiu. As provas abundantes da história já estão aí. O que São Gregório Magno faz é recordar, dando obviamente o seu enfoque, porque nós vimos que alguns padres da igreja identificavam esse animal com esse evangelista. Já outros mudaram. Esse animal, na verdade, não é esse evangelista, mas aquele outro e assim vai. Vamos ao texto. São Gregório é o último padre da igreja que tratamos aqui nesse assunto, que é, lá atrás, provar. E a pergunta básica do Frei Gilson foi essa: por que os evangelhos são 4, não menos e nem mais? A última prova histórica. Na quarta homilia sobre o livro do profeta Ezequiel. O São Gregório tem um livro somente sobre essas homilias. Eu tenho esse texto, está em português, você já pode encontrar homilias sobre Ezequiel. São Gregório Magno, um livro magnífico. É isso mesmo que se atesta no início de cada um dos 4 evangelhos. Mateus é com razão representado pelo homem, pois inicia seu evangelho com a genealogia humana de Jesus Cristo. Marcos é representado pelo leão, uma vez que inicia seu relato com a voz que clama no deserto. São João Batista, né? Sim. Lucas, por sua vez, é representado pelo bezerro, pois começa pelo sacrifício. Zacarias, né? João, por fim, é dignamente representado pela águia, porque parte da divindade do Verbo, que está lá em cima. Poucas palavras, mas que sintetizam
o pensamento de todos os padres que nós vimos até agora. E com ele, terminamos a nossa investigação sobre os padres da Igreja. Demorada? Foi, mas importante para deixar esse respaldo, esse fundamento histórico nos padres da Igreja a respeito da questão dos 4 evangelhos. E parece-me que ele retornou ao Santo Irineu, né? Santo Irineu. Praticamente exatamente a mesma coisa que Santo Irineu. Muito bom. O senhor falou uma investigação demorada, mas que valeu a pena. Valeu muito a pena. Em cada padre da Igreja, nós aprendemos algo diferente, algo especial. Então, eles vão falando meio que a mesma coisa, mas um traz algo aqui, outro ali, e vai enriquecendo um ao outro, como acontece também com os evangelhos, como temos visto. Dom José Falcão, terminando os padres da Igreja, nós chegamos ao Concílio Vaticano II. E antes de nós adentrarmos no Concílio Vaticano II, eu preciso que o senhor nos esclareça umas coisas. Que é o seguinte, nos dias de hoje, é avassalador o que temos visto na internet, onde muitos não dão crédito nenhum ao Concílio Vaticano II, dizendo que não foi um concílio dogmático, e por não ter sido dogmático foi pastoral, e fica ou seja, resumindo, há muita gente se levantando e dizendo que o Concílio Vaticano II não teve nenhum valor, não teve nenhum peso para a nossa Igreja. Então, acho que a primeira coisa que o senhor poderia nos trazer é: o Concílio Vaticano II é importante para nós, para a nossa Igreja? Tem valor, tem veracidade? Qual é a importância do Concílio Vaticano para nós católicos? Como os 20 concílios ecumênicos anteriores, o Concílio Vaticano II, que foi o último celebrado pela Igreja, é uma das manifestações solenes da suprema autoridade da Igreja. 2 são as modalidades de exercício da suprema autoridade da Igreja. O Papa, quando fala ex cátedra, mas também como doutor da fé, em consonância com a tradição viva da Igreja e com a Escritura, ele é a cabeça do Colégio Universal, o Papa e o Colégio dos Bispos. O Colégio dos Bispos pode se manifestar de outras formas. A mais solene, a mais, digamos assim, na história explícita, que mostra a comunhão, a conjunção, a união, a unidade de todos os bispos do orbe católico, hoje cerca de 5.000, é num concílio ecumênico. O Concílio Vaticano II é tão concílio ecumênico quanto os 20 concílios anteriores. Professamos que a Igreja Católica Apostólica Romana realizou 21 concílios ecumênicos. O primeiro de Niceia, o último, o segundo concílio do Vaticano. Maravilhoso, eu acho que ficou claro para todos nós, porque senão começamos a falar do Concílio Vaticano II e pode ter gente que fala: não, mas esse aí não vale, esse não vale. Quanto à questão dogmática, veja, o Concílio Vaticano II foi e não foi dogmático. Não foi dogmático porque não proclamou nenhum dogma. Diferentemente do último concílio que proclamou o dogma, na verdade 2 dogmas, o dogma do conhecimento de Deus apenas pela via da razão, com fundamento em Romanos capítulo 1 e Sabedoria capítulo 13, o Concílio Vaticano II proclamou esse dogma. É possível conhecer a Deus somente pela razão. Vaticano II. Não, Vaticano I. E o outro dogma proclamado pelo Concílio Vaticano I, o dogma da infalibilidade do Papa, quando, falando ex cátedra, como doutor supremo da Igreja Universal, ele define questões relacionadas à fé e aos costumes. Exercício que só foi, após o Vaticano I, exercido, só foi manifestado uma única vez, com Pio XII, com a proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma, Papa Pio XII, em 1950, se não me engano. Então, o último concílio que proclamou o dogma
Concílio Vaticano I. O Vaticano II não proclamou o dogma, porém ele foi dogmático ao tratar de assuntos dogmáticos. A Constituição dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium. A Igreja é um dogma de fé. Então, essa Constituição, Lumen Gentium, é dogmática. E a Constituição dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina, sobre a palavra de Deus. É uma Constituição dogmática. Portanto, dizer que o Concílio Vaticano II não tratou de dogmas, não é verdade. Ele tratou de dogmas já proclamados. Ficou claro? A Constituição dogmática Lumen Gentium e a Constituição dogmática Dei Verbum. Sim. Um dogma sobre a Igreja, que o Concílio Vaticano II não proclamou, mas recordou, ensinou, reiterou o dogma da Igreja Católica sobre ela mesma, sobre a Igreja, e o dogma da Igreja Católica de que palavra de Deus escrita. Isso é dogma. Vamos para um breve intervalo e nós já retornamos para ver então o que o Concílio Vaticano II tem a nos dizer sobre a palavra de Deus, os Evangelhos. Estamos de volta para o nosso último bloco deste programa tão bom, programa Força de Deus. É bom ter você aqui, ter sua família, ter você aí com a Sagrada Escritura na sua mão, suas anotações. Olha, terminamos uma pesquisa gigante em muitos padres da igreja sobre a veracidade dos evangelhos. Por que 4 evangelhos, nem menos, nem mais? E agora chegamos ao Concílio Vaticano II. A primeira pergunta que eu fiz a Dom José é, mas nos dias de hoje é muito comum ver na internet tanta gente dizendo que o Concílio Vaticano II não vale de nada. E aí Dom José já mostrou que é bem diferente. É bem diferente. Portanto, eu creio que você já, se alguém estava aí contaminado por esta visão de que Concílio Vaticano não vale de nada, todos os bispos do mundo inteiro reunidos não vale de nada, tudo o que foi dito. E Dom José deixou bem claro, de fato não houve proclamação de dogmas, mas houve uma discussão, se tratou sobre dogmas já discutidos antes, muito importantes. Aliás, sobre a palavra de Deus, existem algo no Concílio Vaticano II que trouxe muita riqueza para nós. Então é isso que eu quero perguntar a Dom José Falcão. O que o Concílio Vaticano II contribuiu no quesito Palavra de Deus? A Constituição dogmática Dei Verbum, ela trata da revelação divina, positiva, a Palavra de Deus escrita, e não apenas recorda o número dos livros inspirados, novidade que se introduz já no Concílio de Florença, antes do Concílio de Trento. O Concílio de Trento reitera o que o Concílio Ecumênico anterior falou a respeito do número dos livros inspirados, 73 livros, 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Fala também dos critérios para interpretar a Palavra de Deus, os sentidos que a Palavra de Deus tem, como ler a Escritura. Fala também das versões da Bíblia Sagrada, das competências das conferências episcopais na tradução, na aprovação dos textos sagrados, na relação entre Palavra de Deus, as 3 fontes da revelação, Palavra de Deus, tradição e magistério, e bem como outros assuntos. Então, é um documento extremamente rico que nos mostra que essa primeira fonte da revelação está sempre unida às outras 2 e que essas 3 fontes não podem ser dissociadas, caminham sempre juntas. Fala-se da necessidade da leitura espiritual da Palavra de Deus, da lécio divina, da relação entre Palavra de Deus escrita e as obras, enfim, do papel da Palavra de Deus no estudo da teologia, etc. Muitos enfoques a Dei Verbum dá a esse tema tão crucial para nós, que é o primeiro alimento da nossa fé. Como diz São Paulo, a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração.
Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, pois é crendo de coração que se obtém a justiça e é confessando com palavras que se chega à salvação. Então, é um documento importantíssimo e, por isso, muito propriamente, ele tem o nome justo, adequado, no meu entendimento, Constituição Dogmática. Dei Verbum, sobre a palavra de Deus. Então, vamos acabar este programa degustando um pouquinho disso, do que o senhor falou, que já deu aguinha na boca, do que o Concílio Vaticano II, nessa Constituição Dogmática, Dei Verbum, tem a nos dizer. É no parágrafo 18 que temos a primeira citação. Eu escolhi 2 citações da Dei Verbum e mais uma do Catecismo da Igreja Católica. Vamos então à primeira citação da Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Dei Verbum. Ninguém ignora que entre todas as Escrituras, mesmo do Novo Testamento, os Evangelhos têm o primeiro lugar, enquanto são o principal testemunho da vida e doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. A Igreja defendeu e defende sempre e em toda parte a origem apostólica dos 4 Evangelhos. Com efeito, aquelas coisas que os apóstolos, por ordem de Cristo, pregaram, foram depois, por inspiração do Espírito Santo, transmitidas por escrito, por eles mesmos e por varões apostólicos como fundamento da fé, ou seja, o Evangelho quadriforme, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Fecha aspas. Ou seja, se eles escreveram, o texto é claro, por ordem de Cristo. Isto é, a ordem de Cristo não foi somente que eles pregassem, foi que eles escrevessem. Mas como provar? Na Bíblia, aí a gente tem que verdadeiramente apelar para textos em oblíquo. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. É o próprio Jesus falando. Aquele que disse a São João, escreva, com toda certeza disse aos outros, escreva. Apóstolos e varões apostólicos. E que são apóstolos? Os que integram o grupo dos 12 e mais São Paulo. E se quisermos, Barnabé, São Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que não fez parte do grupo dos 12. Aos apóstolos e aos varões apostólicos. Isso quer dizer que se a ordem foi dada aos apóstolos para que se escrevesse, 2 cumpriram essa missão, Mateus e João. E varões apostólicos, um varão colaborador de Pedro, Marcos, e um varão colaborador de Paulo, Lucas. Ficou claro? Sim. Evangelho quadriforme, 4 formas. A forma dada por Mateus, veja a beleza do Vaticano II. Segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, não de São Mateus. Evangelho segundo Marcos, não de Marcos, porque é Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Um texto que não podia deixar de ser citado nessa nossa tratativa. E aqui, Dom José, é dogmático porque não está um dogma novo, mas está tratando de dogma. Então é por isso que chama dogmático. Sim, porque o assunto da Dei Verbum é a palavra de Deus escrita, que para nós é dogma de fé. Entendi. Que ela é palavra de Deus, inspirada do começo ao fim. Entendi. Meu querido irmão, minha querida irmã, e olha, Dom José Falcão e você, meu querido irmão e irmã, quando a gente lê agora esse texto da Dei Verbum, para nós que estudamos os padres da Igreja,
É como se o Concílio Vaticano II, estudando também tudo isso que nós vimos, vendo a história, meio que resumiu, trouxe aqui uma síntese. Ficou muito bom para nós ler o Concílio Vaticano depois dos padres. Então, entendemos que foi uma síntese que a Igreja fez. De fato, não houve uma invenção, não teve nada de novo. Isso aqui, para nós que fizemos aqui nesse final de programa, eu vou recordar para você. Caminhamos começamos Pápias, Tertuliano, Orígenes, São Cirilo de Jerusalém, Santo Irineu, São Jerônimo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, São Gregório Magno, e agora chegamos ao Concílio Vaticano II. Ou seja, todos nós que ficamos aqui nestes programas passados, fazendo esse caminho, lendo textos originais, não é alguém comentando. Então, eu gosto muito do que o senhor faz, porque existe alguém comentando alguma coisa, mas o senhor traz o texto real, o texto do próprio autor, é ele falando. Abre aspas, deixe Agostinho falar, deixe Santo Ambrósio falar. Então, nós que fizemos esse caminho, quando chegou agora o texto do Concílio Vaticano II, foi uma síntese, e a gente vai vendo então que a Igreja, ela vai nos educando na fé, ela vai nos protegendo e ela vai nos conduzindo à verdade. E, portanto, dizer que o Concílio Vaticano II não valeu de nada é muito pesado para nós católicos, cristãos, que não podemos perder o que a Igreja primitiva tinha, a unidade. A unidade. Vamos pedir a bênção de Deus. Quero dizer que eu encontro você no próximo programa. Estamos quase terminando esta introdução aos Evangelhos e está sendo muito bom estar com você. A bênção de Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.